Olá, meus queridos alunos do curso de Direito da Faculdade SCOM. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estou aqui conduzindo você no mundo do conhecimento do letramento digital. E nós, na unidade 2, nós vamos verificar qual é o conceito de letramento digital, o que é esse estudo e aonde ele se dá. Nós vimos na unidade 1, a questão do algoritmo, nós vimos o que é o dado, nós vimos a questão do armazenamento de dados, da Big Data, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para fortalecer essa cidadania digital, e complementamos com as decisões do STJ, do STF, da comunidade jurídica sobre o direito ao esquecimento. Na unidade 2, nós vamos observar um contexto histórico do que é o letramento digital, como ele surge. Porque a partir da década de 40, com o final da Segunda Grande Guerra, nós verificamos que o mundo se dividiu em dois grandes blocos, em dois grandes lados da moeda, o capitalismo e o socialismo. As propagandas em massa do socialismo, da União Soviética, da mãe Rússia, e também a forte propaganda e a disputa por território para o crescente capital, para o desenvolvimento dos países antigamente assim qualificados de terceiro mundo, a inserção de novas tecnologias no mercado, o crescimento econômico e a grande luta que se deu com a explosão do consumismo dentro do próprio mundo, A publicidade, o surgimento da propaganda, a criação de novas necessidades que você não tem. E daí advém geladeira, liquidificador, televisão, até chegarmos hoje no quê? Nos smartphones. Quem vive sem um smartphone? Quem consegue trabalhar sem um smartphone, sem o seu perfil na internet, sem o seu Instagram, sem as propagandas, o algoritmo captando tudo? Então nós criamos um novo conceito de cultura, que é o quê? A cybercultura. Jogos eletrônicos, campeonatos, disputa. Então essa sociedade, ela surge na década de 70, 80 e chega nos tempos de hoje com uma técnica moderna, com um entendimento de que a máquina pode substituir o homem, só que ela não veio para substituir, ela veio para facilitar a sua vida. O mundo não vai sucumbir ao Exterminador do Futuro, filme clássico da minha juventude, ao qual você deve procurar interagir com a Vintage, que é um modelo de vida de quem gosta das coisas um pouco mais antigas. Assistir o Exterminador do Futuro, em que uma máquina vem para acabar com a humanidade. Não! A tecnologia, ela veio para facilitar a sua vida. Hoje nós temos robôs limpadores de casa, nós temos a automação que facilitou a vida na produção dos automóveis, nós tivemos a revolução tecnológica dentro do agronegócio, e tudo isso passou por quê? Pela ciência, pela tecnologia, e ela abriu espaço para que nós pudéssemos estar dialogando hoje com você, no conforto da sua casa, fazendo esse curso maravilhoso de Direito, assistindo essa aula fantástica aqui pelo EAD. Norbert Wiener, ele era um matemático e ele entendia que a teoria da cibernética, ou seja, da inserção desse mundo eletrônico na vida pessoa humana, ele incluía corpo, mente e máquina. E esses estudos que foram sendo desenvolvidos, inclusive pelo inglês Alan Turing, confirmou essa ideia de que qualquer afirmação pode ser realizada e compreendida pela máquina. Então a máquina, ela assumiria a função de pensar? Nós cremos que não,
né? Ela interpreta os dados, mas ela não pensa. Ela processa os dados. Mas para ele, a máquina poderia ter essa função de pensar. E mais uma vez, Dunphy, em 1995, ele aponta, né, o fato de que a criação dessas máquinas pensantes, hoje que nós conhecemos como máquinas inteligentes, inteligência artificial, ele busca construir uma ciência da mente. Aqui nós entendemos o quê? É o computador. Então, são os embriões de toda essa fisiologia, desse mundo que vem sendo descoberto. E o computador, ele vem muito forte, por quê? Porque nós temos uma guerra tecnológica muito grande, que é a guerra espacial. A guerra espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, o domínio do espaço, a criação de foguetes, Otto von Braun, né, o alemão erradicado nos Estados Unidos, que consegue levar o homem à Lua em 1969, tudo isso vem da ficção científica, vem dessa adoração do homem pelo espaço, pelo conhecimento, desde que a escrita mudou completamente a forma de nós entendermos e transmitirmos o conhecimento, a máquina, ela facilitou a sua vida. Ela veio em velocidade, quantidade, mas talvez não em qualidade, mas em qualidade sim, tem muito texto bom na internet. Então toda essa história de ficção, ela traz nessa questão do cyberespaço, né, dessa comunidade, dessa nova perspectiva, a partir da década de 70, essa esfera de comunicação, ela invade toda a existência do ser humano, ela passa a abordar toda a nossa vida, através do quê? Dos canais de comunicação, através das televisões, das multimídias, que passam a fazer parte da vida do ser humano como um coautor. E isso tudo faz ao quê? Graças a essa estrutura não sequencial e multidisciplinar das infinitas possibilidades de um leitor imersivo dentro do quê? Dentro daquela imagem. Surge ali, na década de 20, o cinema. Posteriormente, nós temos na década de 40, 50, a questão do sonar. Depois nós temos os projetos de foguete, bomba atômica, né, que culmina com aquele grande teste lá de Hiroshima e Nagasaki, aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial, mas todas essas guerras, toda essa disputa técnico-militar, ela possibilitou nós estarmos aqui hoje, porque em paralelo, os grandes volumes de investimento que foram necessários. Então, meus amigos, essa convergência de tecnologia junto com a comunicação, criou a telecomunicação. E nós vemos que a televisão, o rádio, foram métodos importantíssimos de disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje, quem é o grande meio de informação que você tem? É o mundo digital, é o famoso app, o aplicativo, né? Então toda essa cybercultura que nós vivemos, ela tem essa raiz histórica enraigada dentro de todos esses conflitos que geraram tanto sofrimento, que geraram tanta dor, mas também que nos trouxeram grandes benefícios, grandes avanços. Por exemplo, hoje nós temos a telemedicina. Você pode fazer uma consulta com um médico à distância. Você tem hoje aparelhos altamente tecnológicos de ressonância magnética. Você tem o quê? Videocirurgias, né? Você tem a menor inserção possível dentro do ser humano. E tudo isso está sendo colocado hoje à prova e vem sendo regulamentado, inclusive o ato médico.
O ato médico ele vai modificar, porque nós temos tecnologias que estão avançando para poder fazer os exames e a própria prescrição de medicamentos. Então, desde o final do século XX, nós estamos imersos dentro de uma realidade alternativa que chegou muito forte e abriu um híbrido na cultura. Eu, por exemplo, eu sou de uma época em que tinha telefone fixo em casa, televisão a cores, videocassete, mas não existia internet. Eu vi a internet chegar a partir dos anos 2000 no Brasil, inclusive eu trabalhava no Banco do Brasil em 1999, que foi o ano, né, do terceiro zero, que ia ter o apocalipse, que ia ser o fim do mundo, que a máquina não ia funcionar, porque o computador não era programado para um terceiro zero como dígito, e tudo isso é lenda. Nós podemos observar que a evolução ela vem, quem passa é o ser humano. O conhecimento ele vai ficando de forma agregada. As novas gerações hoje, elas lidam com a internet assim como eu lidava com máquina de datilografia, que é a revolução tecnológica da minha época. A revolução da minha época foi a máquina de datilografar eletrônica. Posteriormente veio o DOS, o Windows, né, que era de cartucho, a máquina grande. Quando lançou a internet, nós observávamos que ela tinha que ser ligada na linha de telefone, demorava. Hoje você tem o Wi-Fi, ela funciona para todos os lados. Então, o letramento digital a nível internacional, mundial, é isso. É um grupo de estudos que desenvolve pesquisas sobre quais são os efeitos da tecnologia na educação. Olha que coisa boa, você está estudando, fazendo a sua faculdade, um curso de aprimoração via internet, que é o nosso grupo EAD. Então, a partir de 2008, 2010, na École Supérieure da França, lá em Cachan, né, um grupo de estudos começou a verificar, e lá tinha um australiano, que era o Snyder, que ele começa a verificar os impactos. Como é que nós vamos abordar essa nova tecnologia, essa forma de aprender com todas essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje? Então esses trabalhos eles começam a circular no meio acadêmico, eles começam a verificar a prática da leitura e da escrita através dos meios digitais. Em trabalhos mais atuais você pode observar que existem propostas de que o letramento digital ele é uma forma de inserção social. Eu posso levar a educação de qualidade para determinados locais onde não tem acesso, para as distâncias dos sertões, para dentro da floresta, para dentro dos desertos, e isso se multiplica entre países, porque o professor pode estar nos Estados Unidos, pode estar em Angola, pode estar no Azerbaijão e estar conectado com uma comunidade multiplicando o conhecimento, e isso é fantástico. Dentro do cenário nacional, a partir de 2002, nós temos alguns estudos aqui no Brasil, principalmente do Soares, né, que traz de uma forma muito gloriosa esse crescente da sociedade cybertecnológica, né? Ele coloca que o letramento digital, que essa forma, ela vai associada à cultura do papel, que é a minha cultura. Eu adoro o livro, eu não tenho nada contra, eu faço cursos EAD, eu acho fantástico, mas você precisa de uma maior disciplina, de uma maior concentração. Nós do meu caminho tem um pouco mais de dificuldade com o livro eletrônico, com marcar a página, fazer a anotação, então a gente prefere anotar no papel, mas acompanhar as aulas é muito bom. Então, toda essa forma de inserção desse novo modelo, ele vem a agregar e a multiplicar os índices educacionais. Porque principalmente na área de tecnologia e nos cursos de tecnólogo, sejam na área de mecânica, eletrônica, informática,
nós tivemos um crescimento muito grande, né? E nós precisamos também observar que esse letramento digital ele não pode ser influenciado e imposto na primeira infância, porque a gente precisa de uma maturidade biológica, nós precisamos que o cérebro já tenha se desenvolvido, que a criança tenha a capacidade de manipular o cursor, da exposição, e também hoje nós colhemos os frutos de verificar de que a exposição contínua e muito grande aos determinados meios eletrônicos também causam dificuldade para as pessoas, problemas de vista, problemas na estrutura óssea, problemas musculares, postura, a ergonomia. Para você trabalhar de forma digital, você tem que ter também uma educação digital de postura, de como escrever, quantas horas ficar, como manipular a máquina. Tudo isso vem dentro do conceito de letramento digital, que pode ser assim definido segundo Lemos: a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade e a cultura e as novas tecnologias com base na microeletrônica que surgiram através da convergência das telecomunicações com a informática na década de 70. Meus queridos alunos, muito obrigado por estar aí com você nesse meio digital, nesse mundo virtual, né? Que essas aulas potencializem, despertem cada vez mais o seu gosto pela leitura, pelo conhecimento. Façam as tarefinhas, não deixem de assistir a aula, leiam o material de apoio. Um forte abraço, até a próxima aula.